Bom, nós estamos para o ímpar. Eu vou começar. Começando agradecendo muito o convite. E é uma alegria estar aqui. E é muito bom ver um programa começando e ver um programa começando com tanto entusiasmo, e com tanta gente bacana e com os alunos super participantes, né, que estão dando esse apoio a gente. Então a gente está aqui para dar essa força. E eu trouxe um pouco, como eu falei para Valmeri há alguns minutos, uma salada de processos metodológicos que nós desenvolvemos no Nano, no sentido de estar realmente trazendo essa discussão para vocês e oferecendo essa referência. E quem sabe colaborando de alguma maneira, a partir do que a gente já faz lá. Então eu sou a Malu, eu trabalho... A gente vai estar falando sobre o nosso o CHAST e a Telebiosfera, que são os dois projetos que estão em andamento, ou projetos maiores, guarda-chuvas, que a gente chama, que estão em andamento no nosso laboratório. E a partir desses dois projetos a gente vai estar falando sobre esses processos metodológicos. Então eu sou a Malu, eu trabalho com o Guto no Núcleo de Arte e Novos Organismos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro da nossa equipe, hoje nós temos 11 bolsistas de iniciação científica, na verdade são 10 bolsistas e uma voluntária. Os voluntários têm bastante, aqui tem um pouco aqui está o nosso site. O Nano está localizado dentro da Escola de Belas Artes, dentro de um programa, também a gente atua no programa de pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, dentro da área de Teoria e Experimentações em Artes, que é uma área teórico-prática. Então nós temos pesquisas em cima de processos artísticos e, como diz aí, na investigação conceitual dessas diferentes poéticas visuais e as suas interfaces tecnológicas na produção da arte contemporânea. Eu dividi essa apresentação em 3 grupos. Um grupo, uma primeira parte falando do processo artístico, uma segunda parte ilustrando a pesquisa desse processo artístico e, ao final, as relações didáticas, pedagógicas, de interface com os nossos alunos, com a nossa instituição e com os mecanismos e os instrumentos artísticos que a gente tem em torno do Nano. Então, eu vou começar falando do CHAST. O CHAST é um projeto que eu apresentei há 2 anos para a FAPERJ e para o nosso programa de pós-graduação como projeto de pesquisa. CHAST significa Sistema Habitacional para Abelhas Sem Teto. Ele está dentro de um projeto de pesquisa do CNPq, que tem como título Arte e Tecnologia em Campos Experimentais de Naturezas Híbridas. Ele faz parte do escopo de pesquisa do Núcleo de Arte e Novos Organismos. A gente tem como objetivo pesquisar, projetar e desenvolver processos artísticos, primeira coisa. E esses são compostos por objetos de naturezas híbridas, que são compostos por sistemas computacionais eletrônicos, conceitos e modelos das ciências naturais, e conhecimentos e processos artísticos criativos na concepção de ações para performances e instalações interativas. Como que é criado o CHAST? Como foi pensado o CHAST? Ele é constituído de 3 módulos. Um módulo, que é o módulo da extrema esquerda ali, é um módulo que é de um apiário real, que está num local de uma fazenda onde eu moro, na casa. E onde eu tenho abelhas, onde eu tenho o cultivo, onde eu tenho o trabalho de cultivo do mel, nesse apiário. O módulo central é um módulo de captura de abelhas. E o módulo final, que é o terceiro aqui da direita de vocês, é o módulo expositivo. É como que eu vou levar esse processo todo para o espaço artístico
né, de exposição. No meio disso tem a nuvem, que é o servidor do Nano. E esse processo todo acontece interligado por um sistema telemático, a transmissão de dados que vem dessa colmeia, dessa família, né, viva, e é levado para um banco de dados, e esse banco de dados nos dá esses dados para que a gente possa transformar isso em informações, em interações, numa ampliação desses dados, ou dessa realidade da colmeia, para que as pessoas possam perceber o que é essa realidade, o que é ser abelha, por exemplo. Então, uma colmeia normal, ela é constituída de dois módulos. Um módulo inferior, que é o ninho, onde vivem as abelhas, onde fica a rainha, onde se põem os ovos, onde nascem todas as abelhas. E um módulo superior, que é a melgueira. É claro que isso é uma colmeia extrativista, uma colmeia que nós, humanos, inventamos. As abelhas não fazem isso, elas fazem isso tudo junto, quando elas estão na natureza. A melgueira é o espaço onde o mel é produzido e em excedente, é um espaço, o mel é um alimento delas. Então elas produzem mais mel e aí a gente faz essa extração, a gente remove essa melgueira para poder retirar esse mel, devolve a melgueira sem mel para que elas possam produzir mais mel. No sistema do chassi eu incluí um terceiro módulo, que é o módulo onde eu tenho um sistema de monitoramento das abelhas. Ele está separado por uma tela e as abelhas já começaram a fechar essa tela, onde elas não podem subir para não entupir os arruínos, os gases do sistema de transmissão. A caixa foi preparada de forma convencional para se fazer o tratamento que é preciso para se fazer, levar a caixa para a colmeia. E eu incluí ali umas gravuras, um estilo, porque eu sou gravadora, então estou decorando a minha caixa com imagens de as abelhas, obviamente, acho que elas não absorvem, mas é minha grava. Então, essa caixa, eu adotei um sistema tradicional de cultivo da colmeia para que eu possa ter isso como um diálogo com qualquer apicultor. Eu quis criar uma coisa diferenciada e eu vou mostrar o que eu quero dizer. Então, dentro desse módulo, nós seguimos um Raspberry Pi, que é um computador, né? Tem um Arduino e tem sensores. Esses sensores envolvem uma câmera que mapeia a movimentação das abelhas, ela não traz vídeos, ela traz dados de movimento, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de luminosidade. E a gente pretende ter um microfone também, que eu ainda não escolhi, para colocar. Aqui é mais ou menos o esquema que está sendo aplicado dentro desse módulo superior aqui. Hoje já estamos nesse estado, quer dizer, a gente já tem a melgueira funcionando, a colmeia funcionando e a captação de dados já está sendo feita para o nosso servidor, onde a gente consegue perceber essa movimentação. A gente fez os testes, conseguiu inserir esse módulo superior e no momento ele está no laboratório que eu tirei para que eu possa fazer as adaptações e a gente vai retornar ele para a colmeia assim possível. Esse é o terceiro módulo, na verdade ele é um protótipo do terceiro módulo. O primeiro é o módulo vivo, onde tem as abelhas, o segundo seria a caixa de captura de abelhas. E o terceiro é o módulo expositivo. Então, nós fizemos um protótipo em acrílico, e esse protótipo ele tem uma projeção dentro dele, que é a partir das imagens de uma visualização dos dados que são retirados daquela colmeia em atividade. Então, esses dados, eu tenho aqui, essa visualização foi feita por uma aluna nossa, pela Bárbara, em colaboração com a gente. Eu vou ver se eu mostro um pouco do que... Isso aqui é uma
Tem um som também. Então, esse é um movimento que a gente tirou dos dados recolhidos da colmeia durante um determinado período, e aqui ele está, obviamente, sendo replicado para que se possa perceber a movimentação dessas abelhas a partir de uma ilustração, né? Não é o... E isso depois é projetado sobre esse terceiro módulo, que é o módulo... Vamos ver se eu me acho. Aqui. Que é este, né? Esse módulo, ele tem como objetivo ser um espaço de imersão em tamanho real, onde as pessoas vão poder entrar e vivenciar a temperatura, o som, esse movimento das abelhas, como se a gente estivesse dentro de uma colmeia. Então, o módulo 2 ainda está em desenvolvimento, e ele é o módulo que vai fazer a captura dos enxames urbanos, para que essas abelhas possam ser levadas para espaços onde elas tenham um pasto apícola correto, né? Um pasto apícola adequado, porque as abelhas urbanas elas se alimentam de lixo, né? Bom, não é isso. Onde que eu estou? Aqui. Bom, então isso é um pouco da ilustração de um processo artístico de produção, né? Esse aqui é a nossa equipe que está produzindo o Xaxi até o momento, né? E agora eu vou entrar um pouco no que se refere à pesquisa. Então, a gente, como artista dentro da universidade, trazemos essas ideias, fazemos essas articulações com diferentes áreas de conhecimento, e aí nos deparamos com esse processo de pesquisa, que é fascinante e que faz parte de todo esse processo artístico também, não tem como separar uma coisa da outra. Então, como pesquisar as abelhas? Então, a primeira coisa é tentar descobrir quem são essas abelhas, né? O que são esses seres, né? E, para isso, é preciso uma capacitação, porque o artista com formação em artes não é um apicultor. Então, eu fiz uma capacitação, aliás, já 2. Aí alguém pode tentar me achar aí no meio dos cursos. Então, eu fiz cursos para tentar entender todo esse processo, para tentar ter o apiário saudável, para poder ter mais segurança nessa minha investigação. Então, isso é fundamental. O segundo aspecto que me seduziu para esse projeto é o problema do desaparecimento das abelhas, que é um problema mundial e que é preciso se tomar uma série de providências urgentemente para que elas não desapareçam. Segundo Einstein, se as abelhas desaparecerem, nós não sobreviveremos mais do que 5 anos no planeta, porque não vai ter mais alimento. Então, a ideia de você ter um projeto e um processo artístico que possa estar relacionado com esses processos científicos, com ideias, e ter essa aplicação é muito sedutor. Como lidar com essas abelhas? Então, elas incomodam muita gente. E, dentro dos espaços urbanos, as abelhas elas são caçadas, existem caça-abelhas, que são pessoas que são chamadas quando você tem um enxame no seu telhado, e elas vêm para retirar esse enxame. Então, são profissionais que, na maioria das vezes, são obrigados a destruir os enxames, porque é muito difícil retirar eles dos locais onde eles estão, sem criar um tipo de... sem o perigo, né, delas afetarem ou atacarem pessoas que estejam próximas dessas áreas urbanas. Então, a gente vê 2 problemas. Primeiro, que as abelhas elas estão morrendo em função, a maioria dos artigos que eu venho lendo, em função dos agrotóxicos, né, que pesquisas já foram feitas e mais de 150 elementos químicos foram encontrados no pólen das abelhas, e que elas desaparecem em função dessa intoxicação, elas perdem o radar delas, e é uma equivalência a um Alzheimer. Elas não conseguem voltar para casa, e aí elas morrem.
e a abelha rainha morre porque não tem como se alimentar. Então, a colmeia desaparece. E aí nós temos as abelhas que estão nos centros urbanos, que precisam ser aproveitadas como polinizadoras em espaços adequados. Então, a ideia do segundo módulo do projeto Shasti é criar um sistema de atração, de isca, para que eu possa fazer o monitoramento dessas caixas urbanas e do momento que as abelhas estiverem ocupando essa caixa, eu puder levar elas para agricultores orgânicos em diferentes regiões, no caso do Rio de Janeiro, onde eu moro, porque é mais perto de deslocar isso, para que elas façam o trabalho delas de polinização. Mas elas também inspiram muita gente. Então, além de mim, é tão bom saber que tem outros artistas pensando em como interagir com as abelhas. Então, desde colaborações em esculturas, a diferentes trabalhos temáticos, até pesquisas científicas. Essa é uma pesquisa muito interessante, que essa pesquisadora Susana Soares, pela extrema capacidade olfativa das abelhas, criou-se esse instrumento em design, que as abelhas percebem pelo hálito das pessoas, se elas têm uma doença ou outra doença. E aí, dentro do câncer, já estão sendo feitas pesquisas onde a pessoa consegue, as abelhas são atraídas ou rejeitam o hálito da pessoa, e eles conseguem diagnosticar positivamente ou negativamente determinadas doenças. Essa escola nos Estados Unidos desenvolveu um projeto junto com crianças, que foi o primeiro artigo científico publicado em revista científica por crianças de ensino fundamental, em cima do que as abelhas veem. É muito interessante. E a gente tem a indústria alimentícia produzindo abelhas robôs para poder fazer a polinização, porque se as abelhas desaparecerem, a gente não pode ficar sem o alimento. Então, até esse tipo de recurso já está sendo desenvolvido. Mas designers pensam em diferentes maneiras de você conseguir interagir com esse sistema, né? Então, aqui eu tenho uma série de exemplos de colmeias, de projetos de design em cima de como produzir cultivar essas abelhas, alguns completamente delirantes, como esse da Philips, mas que são bonitos, né? Então, a gente tem uma série de referências de inspiração. Tem uns parece até cooler de cerveja, né? Feitos de plástico. E o que eu mais me aproximei, que eu acho que tem mais relação com o que a gente está fazendo no Nano, é esse projeto, que é Melliferopolis, que é um projeto que o material é o adequado para as abelhas, o espaço é o adequado. E é um projeto de uma artista, né, PhD, em colaboração com vários outros cientistas, com também esse mesmo objetivo de monitoramento, biomonitoramento dessas colmeias. Então, isso é para mostrar que a gente desenvolve um trabalho artístico, vem com uma ideia maluca, e de repente você consegue, com a pesquisa, com todo esse aparato possível dentro da universidade, estabelecer essas relações e não se sentir tão sozinho nessas ideias poéticas nossas. Bom, então, passando agora para os processos didáticos, como que isso vai refletir e vai ser introduzido e compartilhado dentro do nosso espaço acadêmico, né? Então, aqui nós temos uma foto de um recorte do grupo do Nano. E aqui tem um texto que está muito pequeno e vocês não vão poder ler, né? Mas a gente diz o seguinte: nosso trabalho é teórico-artístico e prático e integra arte, ciência e tecnologia, né? A partir da ideia de hibridismo entre o técnico, o artístico e o biológico. Né, a gente entende que a complexidade dessas questões abordadas em projetos e sistemas artísticos exige que a experimentação seja compartilhada e que seja verdadeiramente compreendida.
Portanto, temos como abordagem metodológica a criação de processos criativos colaborativos com parceiros de diversas áreas de conhecimento. Como que a gente faz isso dentro da nossa rotina acadêmica, tendo que cumprir todas as agendas, dar as aulas, fazer as pesquisas, preencher o Lattes, enfim. Então, nós criamos alguns sistemas. Primeiro é um sistema laboratorial, né? Eu tive a felicidade de ser convidada pelo Guto para trabalhar no Nano, e o Nano a gente conseguiu construir esse espaço, que é um espaço laboratorial. Nós temos uma sala e ali a gente faz as nossas experimentações. Então, esse espaço, além de servir como o espaço prático de atividade, ele também é referência para outras pessoas que têm espaços laboratoriais. Então, a gente pode chamar alguém para algum lugar. A gente tem um lugar para conversar e ver o que está acontecendo. Isso é muito importante, é o nosso ateliê, né? Segundo, nós criamos um sistema de integração acadêmica. E aí, nesse sistema, nós desenvolvemos uma sistema sistemática de eventos. Então, nós criamos 2 eventos que são repetitivos, em série, né? Temos os diálogos transdisciplinares, que são uma articulação entre grupos de pesquisas, profissionais de diferentes instituições, que têm um destaque nesses seus campos de atuação, e eles são convidados a fazer um diálogo com o que a gente produz no Nano. Então, nós produzimos ao longo do ano, sempre que é possível, com dinheiro ou sem dinheiro, essas reuniões, que são muito bacanas, são muito frutíferas. Então, os diálogos são com pessoas nossos vizinhos, são pessoas fora da universidade, com artistas, com pessoas profissionais da área de filosofia, da área de biologia, da física, da neurociências, enfim, a gente vai trazendo, então a gente faz vários eventos. O segundo é o seminário exploratório transdisciplinar. Esse já é voltado para as pesquisas que são elaboradas dentro do programa, dentro do Nano, e com os nossos orientandos e com orientandos de outras pessoas que têm necessidade de fazer essa troca. Então, é um espaço realmente de discussão. É como se fossem pequenas bancas de qualificação, só que a gente não qualifica ninguém, a gente só desorienta. Então, os alunos são convidados, as pesquisas são apresentadas, os nossos próprios alunos de iniciação científica apresentam o trabalho deles, nós apresentamos o nosso, e isso é uma troca muito bacana. Então, a gente faz vários desses. E aí, o Guto está me lembrando aqui, tem esse caráter especulativo, que é da gente estar provocando o pesquisador, aquele que está criando a obra, de uma maneira bem provocativa, né, de provocação. Nós também organizamos o Hiperorgânicos, né, que faz parte seria o nosso terceiro sistema, que seria a integração acadêmica com o campo artístico-cultural. Promover um evento cultural que tem um caráter mais extensionista, que traz pessoas para participar de projetos junto com a gente. Então, nós já estamos, esse ano, nós fizemos 4, né? 5 hiperorgânicos, já até perdi a conta. Então, nós criamos um laboratório aberto, onde nós reunimos as nossas ferramentas, os nossos equipamentos, enfim. Criamos um espaço laboratorial fora do nosso laboratório, porque não cabe muita gente no nosso, e convidamos pessoas para que tragam seus processos artísticos, suas ideias, para executá-las junto conosco, dentro desse espaço. Nós criamos um sistema de um servidor no Nano, onde nós utilizamos nossos processos e enviamos para esse servidor, como, por exemplo, os dados que vêm do CHAST, da nossa colmeia. Esses dados são disponibilizados nesse servidor, e as pessoas podem utilizar essas informações para desenvolver outros resultados. E nós podemos utilizar o que eles podem produzir como dados para os nossos resultados, para as nossas propostas. Então, tem a duração de 4 dias, sendo que 3 dias são de total laboratório, imersão,
Eu até digo que é um evento meio autista, as pessoas ficam todas no seu computador tentando fazer as coisas funcionarem. E no terceiro dia a gente tem um seminário onde isso é exposto, onde a gente pode apresentar o que aconteceu, assistir, ouvir do outro o que aconteceu, porque às vezes são tantas coisas que a gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Como base de proposição do hiperorgânico, nós temos um terrário, que é um trabalho que o Guto vai explicar em seguida, que ele tem um processo de integração com essa rede, e esses elementos são enviados, esses dados são enviados para a rede. Então, nós fizemos o terceiro hiperorgânico com a Funarte, com o apoio da Funarte na sala do Palácio Capanema, num espaço maravilhoso. Depois, em 2013, nós fizemos dentro da UFRJ, né, ele teve como tema ressonâncias, e foi uma parceria muito interessante com a Escola de Música da UFRJ e com... eu vou esquecer coisas, depois você vai complementar. Com artistas de outros países também que fizeram essa integração com a gente. Aqui tem alguns exemplos de trabalhos que foram realizados agora em 2014. E em 2014, nós tivemos a oportunidade... aqui tem algumas imagens de como funciona esse laboratório, né, aberto. Em 2014, nós tivemos a oportunidade de trazer para o Brasil um congresso que chama Computer Art Congress, que é um congresso que tem como base a Sorbonne, na França, e eles fizeram a primeira edição em Paris, a segunda edição no México, a terceira edição em Paris, em 2012, da qual eu participei junto com a artista e pesquisadora Tânia Fraga, e nós fomos convidadas a trazer para o Brasil, para o Rio, agora em 2014, a quarta edição do que a gente chama do CAC 4. Eu teria muitas imagens para colocar aqui, mas preciso passar a bola para o Guto, senão ele não vai ter tempo para falar nada. Então, aí tem o site do evento, e está até faltando um C aí, CAC 4, para que vocês possam depois ir dar uma olhadinha. Nós organizamos uma exposição e um congresso. E esse congresso aconteceu junto com hiperorgânicos. A Valmeri teve a oportunidade de ir, e algumas pessoas aqui foram também. E foi incrível, mas extremamente dinâmico. E a gente está até hoje tentando descobrir tudo o que aconteceu durante todo esse processo. Dentro dessas metodologias, nós utilizamos como base as teorias ou o pensamento do Roy Ascott, né, que desde 1980 ele vem trazendo uma proposição, né, de uma arte contemporânea mais conectiva, mais inclusiva, transacional, associativa, referencial, interativa, descontinuada, enfim. E esse trabalho é muito importante para que a gente possa ter também, dentre outros, além do Roy, esse alicerce teórico que o Guto vai estar falando em alguns minutos. O quarto sistema que a gente utiliza para a nossa metodologia e para a gente conseguir fazer tudo isso dentro dessa nossa agenda é vincular as nossas pesquisas às atividades acadêmicas. Dentro da pós-graduação e da graduação, procurar fazer isso da forma mais próxima, onde os elementos que nós desenvolvemos nas nossas pesquisas são aplicados pelos alunos e são multiplicados e desdobrados nas pesquisas deles. Então, a gente aqui tem alguns exemplos de eventos e participação de trabalho de aluno com os temas da telemática, do referencial geográfico, enfim, são todos elementos que vão para a rua, que vão para a cidade e que expressam um pouco da nossa atividade em eventos diferentes. Então, participando do Encontro de Arte e Tecnologia em Brasília, enfim. As orientações também a gente procura fazer elas mais
possível relacionadas com as pesquisas, e isso vem dando um resultado muito bom, porque senão a gente fica pesquisando coisas muito díspares e é impossível. E dentro dessas atividades que a gente faz junto com os alunos, a gente abre espaço para oficinas. Então, a gente desenvolve, como nós trabalhamos com tecnologia, a gente precisa estar reformulando, revisando essas tecnologias o tempo todo, que estão mudando o tempo todo. E os alunos entram e saem dentro do laboratório. E aí, os que aparecem, às vezes, não têm noção do que está acontecendo. Então, as oficinas são uma maneira de você estar sempre reciclando essa informação. Então, a gente faz diferentes oficinas. E a última, no ano passado, ela viajou. Ela foi uma oficina itinerante. Ela teve em Goiânia, no CIMI. Ela teve no Interdesign. Ela teve em São Paulo, em Bauru, no InDesign. Ela teve no CAC 4. E os alunos andaram viajando e se divertindo com isso. Uma outra coisa que a gente faz também, por isso que eu disse que eu juntei tudo, são as residências artísticas, que a gente faz orientação em residências artísticas, e estamos tentando desenvolver uma maneira de trazer essas residências artísticas para o Nano, para ver se a gente consegue incorporar isso. E esse ano tivemos a surpresa dos bolsistas da gente participarem do Hackathon da SESI Cultural do Rio, e tiraram o segundo lugar, o que foi ótimo. E dentro disso, eles tomaram iniciativa, eles desenvolveram um processo a partir do que a gente faz no Nano e participaram disso. Para finalizar, eu estou trazendo um conceito que chama tecnobiofilia, que foi apresentado por uma designer que chama Sue Thomas. E essa tecnobiofilia está baseada em outro conceito, que chama biofilia, que é uma relação, como ela diz, a atração inata para a vida e os processos naturais. Então, eu me identifiquei muito com esse conceito, e a tecnobiofilia seria a incorporação dessa atração pela vida dentro dos processos tecnológicos, dentro da rede. Então, aqui tem um pequeno retrospecto da minha ação como artista, desde 97, atuando com cultura indígena nas aldeias, o meu doutorado, que foi em 2002, trabalhando com tartarugas, a rede Tracajá, que foi criada em 2004, os projetos todos desenvolvidos com cultura indígena, que é um projeto transcultural, e finalmente chegando à questão da a ecologia ou o ecossistema na telemática, com um projeto chamado Ecotelemídia, que o Guto vai falar também, que leva essa relação com a natureza para a rede, né? E, por fim, para que a gente possa estimular essa relação da biofilia com os nossos alunos, os nossos colaboradores, nós fazemos imersões e vamos para a fazenda e nos colocamos em situação de contato direto com o sistema natural, desde alimentação, convívio com os animais, convívio com todo esse processo de sobrevivência na natureza. Isso aqui são alguns exemplos. E, por acaso, nessas imersões, a gente surgem coincidências, não são coincidências, mas associação de coisas surgem, essas coisas se conectam de uma maneira impressionante. E, por exemplo, aqui tem alguns exemplos do piso da fazenda, que é todo em hexágono, que vocês não estão vendo, que, de repente, gerou uma ideia do hexágono. Essa era uma imersão que nós fizemos para desenvolver o projeto do Chast e instalar, né, a caixa de abelhas, e que foi gerando outras formas. Essa imagem aqui de baixo é uma cama de uma impressora de corte a laser, de uma máquina de corte a laser, que também tem o hexágono. Então, esse hexágono começou a fazer parte da nossa vida e dos nossos processos, e esses processos se contaminam dentro dessas ideias de imersão. Então, o próximo exemplo, a próxima ilustração que a gente vai estar falando é o Telebiosfera, que é o nosso segundo exemplo. Aqui tem uma pequena introdução a ele.
E aí eu vou passar a palavra para o Guto, porque ele vai falar sobre isso e sobre outros assuntos do NAM. Obrigada.